Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo de introdução ao Machine Learning. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o método DBSCAN, nosso terceiro método de clusterização ou agrupamento. Se você não viu os outros vídeos, dê uma olhada aqui em cima em algum lugar, que vai aparecer o link. A gente falou sobre caminhos e o agrupamento hierárquico, e a gente vai falar do DBSCAN, que é um método clássico também, simples, muito simples, então provavelmente vai ser um vídeo curto. Beleza? Como é um vídeo curto, eu peço para você assistir ele inteiro, isso ajuda bastante o algoritmo do YouTube a sugerir outros vídeos. E eu também já peço que você se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe o vídeo, manda para a família e todas aquelas coisas que eu peço sempre. Vamos assistir. DBSCAN, ou scanzinho, como eu chamo ele, mentira, eu não chamo assim, ele é um método de clusterização baseado em distância, tá? Todos eles foram, de certa maneira, então nada de novo aqui. A ideia dele é, você tem uma coisa chamada um ponto core, um ponto núcleo, um ponto central, como você quiser traduzir, e você define esse ponto como um ponto que tem um monte de gente próxima, os vizinhos. Você precisa de um certo valor m, certo? No caso, às vezes aparece como min pontos. E você precisa de um epsilon. Aqui tá, não dá para ver direito, mas isso é um epsilon, certo? Ou seja, uma distância e uma quantidade mínima de um ponto. Então vamos falar aqui, olha, eu preciso de 4 pontos próximo de um ponto. Próximo quer dizer a distância no máximo 2, para chamar um ponto de ponto core. Certo? Por enquanto, só isso. Pontos próximos o suficiente, você chama um ponto que estiver no meio desses, ponto core. E aí você começa uma definição para falar de alcançável, essencialmente de conectividade entre esses pontos. Você vai falar que um ponto é diretamente alcançável a partir desse ponto core, se ele está à distância epsilon do ponto core. E você vai falar que um ponto é alcançável, não diretamente necessariamente, se você tem um ponto, você tem que sempre falar se ele é alcançável em relação a algum ponto core no caso P0. Se você tem uma sequência de pontos core e cada parzinho de ponto core é diretamente alcançável um do outro. Então o que eu estou falando é, olha, eu quero alcançar o ponto Q começando no P0. Então o P0 e o P1 tem que ser diretamente alcançáveis um do outro. P1, P2 também, P2, P3 também, até o último ponto deles, e o Pn até o Q tem que ser diretamente alcançável, ok? Isso quer dizer que eu posso começar longe do ponto Q, mas se eu for andando de epsilon em epsilon, eventualmente eu chego no ponto Q. É isso que quer dizer alcançável. Então, antes de eu falar da definição aqui, eu vou mostrar essa ideia. Então eu tenho aqui um monte de pontos, uns 15, e eu tenho essa distância. E aqui você está vendo a distância aumentando. Esses dois pontos aqui, eles estão a distância menor que epsilon um do outro. E eu estou considerando dois pontos, então esses dois pontos, eles são diretamente alcançáveis um do outro. Se eu continuar aumentando o epsilon, você vê eventualmente aqui... Bom, aqui mudou de cor, porque aqui apareceu esses dois pontos. Um é diretamente alcançável do outro. Continua aumentando aqui, mesma coisa, certo? O que acontece é que, eventualmente, esses pontos crescem o suficiente para colocar uma terceira pessoa. Então, aqui embaixo e aqui em cima, uma terceira pessoa. Esse ponto verde do canto esquerdo, ele não está à distância epsilon do ponto verde do canto direito. Mas tem um ponto no meio que está à distância epsilon. Então, daqui até aqui, distância epsilon. Desse outro ponto até o outro, distância epsilon. Beleza? Então, o que parece que é óbvio aqui, que se você pega todos os pontos que estão diretamente, que estão alcançáveis um dos outros, você vai ter um cluster. E é exatamente isso. Okay? O cluster é simplesmente você pegar um ponto core e todos os pontos que forem alcançáveis a partir dele. E se você tiver pontos não alcançáveis, esses vão ser os outliers. Então aqui nessa imagem, todo mundo que está de cinza, certo? Com uma esfera cinza, ele não foi alcançado por ninguém, ele é um ponto que está de fora. Então aqui, se você aumentar mais o epsilon, você eventualmente chega numa situação que faz sentido, talvez. Tipo assim,
3, 3, 3, 3, 3. Você aumenta mais o epsilon. Você tem esse cara todos juntos e aqui umas pessoas afastadas, certo? Então são 4 clusters. Se você aumenta mais o epsilon, você eventualmente sai grudando mais gente. Tem um clusterzão e um clusterzinho. E obviamente isso também faz diferença o número de pontos que você considera. Então aqui com 3, se você não tiver 3 pontos a distância epsilon um do outro, não forma o ponto core. Então aqui já não tem mais ponto core nesse parzinho. Se você aumenta mais, eventualmente você chega, ó, esses 3 pontos estão a distância epsilon do ponto do meio. Então esse ponto do meio aqui tem 2 amigos, então 3 pontos no core quer dizer 1 mais 2, certo? Então esse do meio mais os 2 amigos deles, eles formam um ponto core no meio e 2 alcançáveis. Mesma coisa aqui. E aqui em cima 3 pontos, 3 pontos. E eventualmente você vai chegar no miolo. Pronto. Então, mesma situação de antes, com a quantidade diferente de pontos. Você aumenta o número de pontos que tem que ter no core, você vai mudar as suas restrições para você fazer clusters ou não. Quanto mais pontos você exigir no core, mais difícil é dele fazer clusters. Certo? E esse epsilon aqui também é um parâmetro que você escolhe a priori. Aqui a gente está mostrando ele para você se divertir, mas o que você faz em geral é escolher um epsilon ou você deixa, dependendo do algoritmo, você deixa o algoritmo escolher sozinho para você algum valor de epsilon. Ok? Então vamos brincar com alguns datasets diferentes. Um valor bom de pontos no core é 3 ou 4, tá? Então eu vou focar principalmente nesses dois. Então esse daqui é um outro conjunto de pontos que eu tenho. Visualmente não tem tanta clareza falar o que é ponto, que é cluster ou não. Aqui você parece ter um nesse meio, se você considerar não radialmente. Vamos lá ver o que acontece. Então, ó, eventualmente eu formo um cluster aqui, mas tem muito mais outlier do que cluster, então tá errado, não tá bom ainda. Aqui formou um. Eventualmente esse grupo inteiro vira um cluster, e aqui eu tenho então 2 clusters, mas ainda tem muito ponto solto. Aí você tem esse terceiro cluster, ainda muito ponto solto, na minha opinião. Aí aqui ele formou um outro cluster e aqui um, só que deixou de ter 3 para ter 2 clusters. Aqui você já começaria a considerar que, ó, talvez você tenha 2 clusters e o resto é tudo ponto outlier ou mal definido. Você pode falar que esses pontos são mal agrupados, tá? Não necessariamente que seus dados têm outlier, mas sim que eles são mal agrupados. Aumentando um pouquinho mais, esse cara faz parte, um pouquinho mais. E aí aqui passou a ter um cluster só, começou a ficar chato. Beleza? Se você tiver com 3 pontos, você tem uma situação mais agradável, você tem 3 clusters, que talvez faça mais sentido para esse exemplo. Então, uma diferença que você já talvez tenha percebido, esse tipo de linkagem é mais parecida, esse tipo de agrupamento é mais parecido com o agrupamento hierárquico de linkagem simples, certo? Você vê o mais próximo e vai embora, só segue. Então ele vai fazer clusters compridos e não clusters mais redondos, mais cheinhos, ok? Vamos fazer outro dataset. Então aqui o dataset que é mais ou menos óbvio, você tem quase que um cluster à direita, quase que um cluster à esquerda e um cluster no meio. Com 3 pontos, você vai começar a aparecer umas pessoas, mas é muito pequeno, então eventualmente você vai aumentando. O número de clusters chegou a 10. O epsilon está muito pequeno ainda. Aqui você começa a considerar que talvez eu tenha um número bom. 4, 3. Aqui é onde a gente queria chegar com 3 clusters, que é uma quantidade razoável. Beleza? Se eu tivesse com 4 pontos, 3 ou 4 pontos, aqui não fez muita diferença. No começo vai fazer mais. Onde ele tinha mais clusters antes, ele passa a ter menos clusters. Mas esse é mais ou menos o maior espaço que ele pode ter. É 3 clusters e aí leva um tempo até ele chegar
no espaço do outro cluster para se incomodar. Beleza? Vamos fazer um exemplo. Esse exemplo é chato. Outro exemplo óbvio. Aqui eu tenho dois clusters. São dois clusters, certo? Não tem como você argumentar. Deveriam ser dois clusters separados. E aí você vê, ele começa sugerindo um monte de clusterzinho pequeno, até eventualmente ele juntar todo mundo e falar, isso aqui são dois clusters. Dependendo do valor do epsilon, você tem muito mais outlier do que cluster, então você tem que escolher o epsilon para que ele dê um valor adequado. Epsilon grande o suficiente, ele vai conseguir pegar todo mundo de um cluster. Aqui, por exemplo. Ele consegue pegar todo mundo do que era originalmente um cluster, então se o epsilon for bom nesse caso, você pega todo mundo do cluster que eu criei. Lembra que esses clusters foram criados de propósito para ter dois centros, um em cada canto, e eles são gerados radialmente, igualmente, se eu não me engano, os dois têm a mesma quantidade de pontos. Então eu criei isso para que sejam dois clusters. O exemplo 5 é a mesma criação, só que eles estão muito mais próximos um do outro, então tem mais ambiguidade no meio. Então, se você olhar bem aqui no meio, ele é mais difícil de você chegar no cluster individual sem você deixar outliers. Então, aqui eu tenho cluster... eu tenho dois clusters, mas eu tenho os outliers. E se eu aumentar mais o epsilon, eu passo a ter um cluster só. Então, esse é mais difícil de você realmente garantir que eu criei do jeito que eu criei, né? Que realmente todo mundo aqui era para ser um cluster. Bom, vamos ver os exemplos que a gente já tinha visto da outra vez lá no final. Os exemplos bonitos. Vamos afastar. Exemplo 12. Então, esse exemplo 12, a gente lembra que era... Tipo, foi obviamente gerado para ser um exemplo chato para o Caminhos, porque o Caminhos só conseguia trabalhar com centroids, então ele não conseguia separar esses dois conjuntos de dados, que aparentemente é todo mundo perto do raio de um círculo de raio 10, e todo mundo no círculo de raio 20. O Caminhos não consegue separar isso aqui de jeito nenhum. E aqui, se você for vendo o que vai acontecer, ele consegue separar. Ele faz um monte de pequenos clusters, mas eventualmente ele junta todo mundo como você esperaria desse conjunto. Então ele consegue pegar bem bonitinho esses caras, não ficou nenhum outlier. E a mesma coisa é verdade para o nosso conjunto 13, que era o conjunto de duas semicircunferências. Uma diferença que é que esse conjunto é muito mais difícil de rodar por algum motivo e ele está levando um tempão para processar. Vou esperar ele acabar. Eu tive que dar uma quebradinha no meu código, porque ele deu um... Eu não sei bem porquê, mas ele está levando um tempo desnecessário. Como eu já falei em outros episódios, eu implemento esses códigos eu mesmo, porque eu aproveito e aprendo melhor como que eles funcionam. Inclusive esse último eu fiz a live implementando ele no twitch.tv/belsiqueira. Então às vezes eles têm bugs que eu não consigo ver. E aqui você tem ele mais ou menos funcionando como eu queria mostrar antes dele quebrar completamente. Então você vê que ele vai aumentando e pegando todo mundo sem problema, suficientemente afastado do outro conjunto de dados. Tá vendo? Então aqui com epsilon igual a 0.41 ele já consegue separar muito bem esses dois conjuntos. Então ele é um algoritmo muito bom para esse tipo de separação, embora ele seja meio lento para você fazer uma separação como naquele caso do 11, que o do 10 mesmo, onde você com caminhos conseguiria muito fácil chegar nessa solução aqui, mas para esse tipo de dado você precisa ficar crescendo e chegando num monte de cluster que é tudo próximo demais um do outro até você falar, ok, então a solução é essa, ok? Tá mais chatinho. Bom, como é que você faz para poder comparar qual desses clusters, qual desses valores epsilon e min pontos core você vai escolher? Então, uma maneira é você usar o coeficiente de silhueta de novo, tá?
Então aqui eu vou dar um zoom out para você conseguir ver os dois mais ou menos ao mesmo tempo. Aqui eu fiz 5 conjuntos e o último deles é sempre o conjunto dos outliers. Então às vezes não vai ter nada. E você consegue ver aqui o coeficiente de silhueta médio. Eu fiz isso porque, né, não deixar os outliers simplesmente falar que eles não fazem diferença, eles vão no mínimo pesar para falar que você está classificando mal o conjunto inteiro. Então aqui no começo, por exemplo, eu tenho um conjunto em algum lugar aqui muito pequeno, que nem dá para ver, e um monte de outlier. O coeficiente é muito ruim. Eventualmente ele começa a ter um coeficiente mais adequado. Pronto, quando você começa a ver a situação aparecer aqui, você começa a ter algum coeficiente um pouquinho melhor. Na verdade ainda está negativo, então não faz muita diferença. A primeira vez que ficar positivo foi aqui. Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 clusters, mas você tem todo um cluster que é outlier, certo? É um dos motivos pelo qual ele está relativamente classificando bem, porque todo mundo que é outlier está falando que está suficientemente próximo, né? Então ele está indo ok. Continua indo. Aqui começou a pegar as pessoas próximas. 008, 01, tá? 41 começou a ficar melhor com 8 clusters. Aqui 026, ele já começou a ver um pouco mais de lógica. 29, 31, 49, então até agora o melhor. 60, esse aqui foi o melhor que a gente conseguiu até agora. Todos esses caras muito bem separadinhos e alguns outliers que estão muito mal separadinhos. Então lembra que o coeficiente de silhueta, ele considera os pontos, ele considera o centroide, ele não considera o centroide, ele considera a distância intracluster, então é como se ele estivesse calculando uma distância envolvendo o centroide, tá? Então todos esses pontos aqui, eles fazem parte do mesmo cluster, todos esses pontos em cinza, então é como se você tivesse um cluster do tamanho de tudo, e isso é um lixo. E quanto mais próximo ele tiver dos outros clusters, pior, então também é um lixo. Então misturando duas medidas que está muito ruim, sempre você vai ter o outlier negativo quando você estiver mais próximo de uma clusterização boa. Então aqui você tem 0,60 para essa clusterização muito boa. Eu pulei muito, mas você chegou diretamente na 0,70. Tem um único cluster, tem um único ponto não clusterizado, que é esse daqui, e a coeficiente é 0,70. Se aumentar mais um pouquinho, todo mundo clusterizado, sem outliers, 0,81. Beleza? Então como é que você escolhe essas coisas? Por exemplo, mexendo no epsilon. Lembra que o coeficiente de silhueta ele é muito baseado em centroide, por assim dizer. Então se você pegar uma separação tipo essa do 12, muito bem separado que ele está, ele vai ficar dizendo que está ruim. Por quê? Porque para ele não faz sentido essa comparação. Todo mundo que está aqui no meio está maravilhoso, só que quando você olha para o conjunto de fora, a distância intracluster dele é muito grande, a distância desse ponto de cá com o ponto daqui é enorme, então na média a distância intracluster do conjunto vermelho, do conjunto externo, é ruim. E a distância intracluster é próxima, o que também faz com que a silhueta fique ruim. Beleza? É isso, o DB Cluster, o DB Scanner é bem simples, não tem muito segredo mesmo. Então, espero que você tenha gostado. Se você tiver curiosidade de ver o código, ele está bem simples aqui. É bem o que você esperaria mesmo. Você escolhe um ponto, vê se ele é ponto no core e você sai fazendo uma busca em grafo, olhando para todos os pontos. Super mal implementado o que eu fiz, obviamente, mas mesmo assim já dá para você entender o que é ótimo. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre o DB Scan. Se você quiser saber mais sobre outros métodos, deixa nos comentários o que você gostaria de estudar para frente. Se você está acompanhando a série de Introdução ao Machine Learning, deixa aí um aviso sobre se você está usando algum pacote especial, se você gostaria de saber mais sobre algum dos pacotes de Julia. E
E se você não está acompanhando a série e você viu esse vídeo por acaso, deixa um comentário o que você gostaria de ver no lugar dessa série, que tipo de assunto te interessa, beleza? Bom, é isso. Muito obrigado por seguir. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.